É fogo, né? Acabei de lembrar de um episódio aqui do Elon Musk, cara, que ele foi no. Ai, meu Deus, como é, cara? No podcast do Joe Rogan Experience. Que foi, assim, o primeiro podcast a bombar de fato nos Estados Unidos, sabe? É o pai dos podcasts. O Joe Rogan, pra quem não sabe, é aquele maluco que comenta o UFC, que ao final de cada luta do UFC vai lá entrevistar os lutadores. Ele tem um podcast muito bombado. Aí o Elon Musk foi lá, acendeu um cabeça de camarão, não é? Uma pipa, famoso marihuana, com o Joe Rogan. No outro dia, as ações da Tesla caíram assim 10%. É uma loucura, né, bicho? É uma loucura, né, cara? É bem crazy. Não, Ninguém confia no maconheiro, essa é a questão. Ninguém confia no maconheiro. nem O no maconheiro maconheiro, ele bilionário. perde credibilidade no ato que as pessoas entram com baseado. Essa é Meu Deus. a lição que fica, que o Elon Musk deixa para a humanidade. É Jamais confie verdade. no maconheiro. É, pelo amor de Deus, que loucura, né, bicho? Que loucura. Mas aí você vê que o cara, meu irmão, o cara não tem medo de nada. O cara tá nem aí, porra. Tá nem aí. O Xandão, e deu outra coisa. Eu tenho certeza, nessa discussão com o Xandão, ele tá rindo, mano. Ele tá lá na casa dele rindo. Cara, sabe, olha, eu estava refletindo hoje, seriamente sobre isso, cara. Ouvindo lá o Foro de Teresina, eu lembro o que eu estava ouvindo na hora, cara. O Xandão sabia que ele nem do impeachment ele tem medo, porque assim, o Xandão impeachmentado, ele vira presidenciável no dia seguinte. Seguinte, ele se filia ao partido e faz campanha no Brasil, velho. E com uma diferença brutal. Não dá para comparar a qualidade política e intelectual de Alexandre de Moraes perante a de Sérgio Moro. Sim, Alexandre de Moraes é milhas, quilômetros na frente intelectualmente, na escola jurídica, evidentemente. O Alexandre de Moraes é um doutrinador. Ele, rapaziada, estudava direito constitucional nos livros dele, já antes de ter essa conversa toda, antes de ser ministro Temer, lá. Ele já era um constitucionalista respeitado, doutrinador, doutrinas do Alexandre de Moraes de constitucionalismo. Ele, claro, se o cara fica, ele é impeachmentado, naturalmente ele fica inelegível por 8 anos. Só que, naquele impeachment da Dilma, abriu-se um precedente. Ela foi impeachmentada e não perdeu os direitos políticos, numa articulação do Renan Calheiros, que o Lewandowski topou, que o Lewandowski era quem presidia a sessão, representando o Supremo lá no Senado, do impeachment da Dilma. Se o Alexandre de Moraes articula um impeachment, deixando ele não inelegível, e convenhamos, se a Dilma, naquele momento de fraqueza, conseguiu, eu não tenho elementos para afirmar que Alexandre de Moraes não conseguiria, ele é um candidato fortíssimo no dia seguinte. No dia Olha, seguinte. eu não sei se fortíssimo, Mas não é? Mas competitivo. competitivo, sim. Não é? Mas não sei se fortíssimo. E também não sei se competitivo, porque aí a gente precisaria, né, da régua da ciência, que é a tal da pesquisa, é a tal da quali, não só a quanti, mas a quali. Porque, assim, o eleitor mais à esquerda cacifaria um cara como o Alexandre de Moraes, de ideias nada progressistas, você está me entendendo? Porque com a direita ele não Depende do se acordo, aí cria. depende do acordo político. Perfeito. Com a Aí direita depende, ele não se aí cria. depende da aliança. Se ele, por exemplo, ele seria um belo vice do Lula, por exemplo. Aí, Ah, não numa sei não, hipótese do viu? Alckmin ser governador de São Paulo, por exemplo, ou Sim. do nome do PT lá adiante, 2030, certo? Uma chapa Haddad Xandão, saca? Por exemplo. Não, mas Olha, eu eu já não acho tenho mais certeza, improvável. não. Eu não Eu tenho acho certeza, mais não. Isso não é improvável, sabe possível. por quê? Pela característica muito personalista e, claro, muito cheia de ego do próprio Alexandre de Moraes. Você vê que ele é um cara Claro. vaidoso. Mas Muito muito, vaidoso. mas Muito muito, vaidoso. mas muito. Você percebe pela careca exemplarmente ilustrada do nosso Pois querido é, Xandão. cara, como é que fica daquele jeito? Ou nem o Herbert Viana, cara, deu conta de manter assim tão lustradinho, cara. Porra, velho. Ele deve rapar Ali, todo dia, cara. não, ele não Acordar. vai, ele não vai ao cabeleireiro, ele vai ao sapateiro. Porque aquilo dali é graxa, irmão. É Aquilo lustrado. dali é graxa. Mas olha, Pablo Costa, e outra coisa, assim, você acredita em impeachment de ministro do Supremo? Eu não acredito. Só O, se da, fosse. o, não, eu tenho informação sobre isso. O Qual? Davi Alcolumbre está prometendo, porque o Davi Alcolumbre é candidato a presidente do Senado agora após Rodrigo Pacheco, certo? O mandato dele termina em janeiro de 26 e logo na posse dos novos senadores, lembrando que
são 2/3 do Senado renovado nessa eleição, de 26. Alcolumbre, naturalmente, quem está na cadeira já entra como favorito para disputar a reeleição. Alcolumbre está falando que entre 2027 e 2028 veremos um impeachment de ministro supremo. Por quê? Ele acredita num fortalecimento no Senado de nomes bolsonaristas, nessa renovação desses 2/3, o que daria uma base de votos possível Perfeito. para o impeachment, e ele, para pegar o voto do bolsonarismo, está falando, eu não vou bloquear, se tiver voto, eu boto para votar. Perfeito. Faz todo sentido isso, sobretudo assim, se a gente tomar o retrato do que foi a última campanha para o Senado, por exemplo, no Nordeste. O Nordeste elegeu, por exemplo, minha terra, o Rio Grande do Norte, a governadora petista, sindicalista, sabe? Uma mulher assumidamente lésbica, ou seja, alguém extremamente de esquerda, né? O senador eleito foi de direita. Você está me entendendo? O Rogério Marinho. Rogério Marinho foi ministro do Bolsonaro, não é? No Alagoas, o Renan Calheiros teve que, não nessa, mas na última, se não me engano, teve que cortar um dobrar também. Então, mesmo no Nordeste, o maior reduto de esquerda do Brasil, Girão, ué. o Girão, pô, Girão, e isso também do lado. Então você percebe que o Senado se tornando cada vez mais um campo da direita, né? O mundo conservador conseguiu entender a lógica da eleição para o Senado, que foi, por exemplo, a eleição aqui em Goiás, onde todas as pesquisas, 24 horas antes, Pablo Costa, davam Marconi Perillo com folga de alguns pontos, 3 ou 4 pontos. Então, e do nada o Wilder virou, passou, e eu me recordo de acompanhar minuto a minuto a abertura das urnas do Senado aqui em Goiás, e grandes analistas, e eu acompanhei ao lado de alguns grandes analistas políticos, gente que está no marketing político há muito tempo, há muitos carnavais, e quando abriram as urnas, essas pessoas disseram, não, peraí, o Marconi vira já. Calma. Deixa abrir o entorno, calma, espera aqui. Quando você foi ver, já era That's Over, Baby Blue, o Wilder com folga. E as pesquisas não identificaram isso. Você tá me entendendo? Mentira. As pesquisas, assim, do dia, aquelas feitas para consumo interno, identificaram o fenômeno do Wilder, tá? Mas aquelas de 24 horas antes, registradas no TSE, divulgadas, etc., essas não identificaram, tá bom. Então, nesse caso, aí essa sua diatriba, essa sua teoria, de fato, faz todo sentido, Pablo Costa, mas com uma ressalva, não é? A revanche do Supremo, porque o Supremo talvez seja, ao lado do Congresso, a instituição mais corporativa do Brasil. Mexeu com um, mexeu com todos, né? É aquele negócio, cortam a cabeça do Moraes, cortam a cabeça do Gilmar Mendes, o próprio o próprio Nunes Marques, como é o nome do outro ministro, meu Deus, que o Bolsonaro indicou? O André Mendonça, o próprio André Mendonça. Olha, muda o contexto político, eu sou o próximo. Pronto. Então, eles se reuniriam para um movimento revanchista, não é? Nesta queda de braço Você entre não entra numa briga achando que só vai socar, né? Você vai tomar soco também. Evidente. E, assim, eles têm caneta, o poder da caneta deles é de mandar prender, viu? Mandar prender quem eles bem quiserem, porque no Brasil a gente tem precedente para tudo. Hoje, 2024, a gente tem precedente para governador preso, a gente tem precedente para ex-presidente, a gente tem precedente para governador, para prefeito, para governador no exercício do mandato, para senador, para candidato a Senado durante a campanha, que, né? A jurisprudência é farta, eu entendo você Jurisprudência para qualquer coisa, meu irmão. E isso é muito esquizofrênico, né, Costa? Isso é uma coisa muito esquizofrênica. O que se tornou o mundo jurídico brasileiro. A imprevisibilidade é total. Para todos os lados. Essa leitura, ela não é minha, cara. Eu ouvi algum podcast aí que eu não me recordo, sabe? Que o Davi Alcolumbre está prometendo. Ele está lendo o impeachment para a primeira metade da próxima legislatura, sabe? Por conta desse cenário de renovação do Senado. Chegou aqui o iFood, eu vou descer ali para pegar, volto rapidamente. Vai aí. Eu vou conversando com a rapaziada aqui. Perfeito. Então...